Pessoal, como é que vocês estão? Então, a nossa aula hoje, ela vai ser sobre transformação química no cotidiano. Muitas reações elas são feitas sem que a gente nem perceba. E às vezes a gente percebe, mas não consegue relacionar se é ou não é uma transformação química. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Veja bem, para início de conversa, vamos entender um pouco do que acontece no organismo durante o dia. Eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa de uma jovem se alimentando e em outro momento ela está acordando. Eu quero que vocês percebam. Por exemplo, se a gente vai ingerir algo, o nosso sistema digestório ele é especializado em o quê? Em quebrar determinada molécula para que a gente possa utilizá-la como nutriente. Essa quebra já é uma transformação química. Você transformar um nutriente em outro, isso já é uma reação. Outra questão também é que a gente tem várias células no nosso corpo que elas também auxiliam em relação ao nosso sono. O sistema nervoso, que é o nosso sistema assim central para tudo que é informação, ele tem algumas células especializadas nisso. Outra questão que a gente pode relacionar com o cotidiano é a água. A água potável ela passa por inúmeros processos químicos para chegar até a nossa casa. Quando você adiciona cloro para utilizar aquela água para banho, isso já vai ter uma reação química sim. Outra questão também é as plantas. A todo momento elas estão o quê? Gerando oxigênio. Então, a fotossíntese é constante no seu processo de vida. Então, aí, outra reação. Então, a gente tem inúmeras reações durante o dia. Reforço para vocês, mas o que seria essas transformações químicas? Quais transformações podem ocorrer nos alimentos? Alguns alimentos que a gente acaba consumindo, eles vêm de alguns processos. Se você pegar um pão, um bolo, ele passou por vários processos até chegar naquele formato. Então você teve uma quebra de moléculas, você teve a adição do fermento, entre outros componentes que fizeram com que ele mudasse o quê? A sua forma inicial. Então muitos alimentos eles vão ter o quê? Essa transformação que pode acontecer dentro da gente ou na construção ou no fazer daquele alimento. E falando de transformação química, a gente tem o que a gente chama de observação de substâncias. Que observação é essa? É justamente a mudança, a reação. Existem alguns indicadores que a gente pode estar utilizando deles para entender se aconteceu ou não a reação. A primeira delas é a liberação de um gás, que a gente pode chamar de efervescência. Muito comum em vitamina C, em heno. Você pode estar utilizando desses remédios e eles acabam que, quando você coloca na água, o seu contato com a água faz com que ele libere um gás. Justamente porque ele ele se decompõe facilmente em um ambiente líquido. Então, quando você adiciona um fermento químico na água, também acontece disso. O cloro, por exemplo, ele é altamente volátil. Quando você retira a água da caixa e você deixa ali por alguns dias, uns 2 dias no máximo, aquele cloro ele vai se dissipar. Outra questão é a liberação de luz e calor. Então, na queima do gás de cozinha, por exemplo, na boca do fogão você vai ter a queima do combustão, que vai estar acontecendo o quê? O dióxido de carbono. Você tem a queima do combustão e ele vai se unir o quê? Com a molécula do oxigênio, formando o dióxido de carbono. Tem também a modificação da textura ou a formação de um sólido. Nesse caso, a coagulação o quê? Da caseína, uma proteína do leite. É muito comum. Você coloca o leite para ferver e se você não utilizar em tantos dias, no máximo 2, 3, ele vai se coagular. Então, mas para outros produtos, acaba que essa coagulação, ela, se for intencionada, ela pode promover o que? Um novo produto. Como o quê? Iogurte, o queijo. Nesse caso, você vai fazer com que aquele leite ele se coagule mais rapidamente. Mas para essa função. Outra questão, mudança de coloração. A queima da calda de açúcar. Você pega o açúcar para fazer um pudim e o queimar daquela calda vai dar o quê? Uma nova coloração. Então teve uma reação química. Aquele branco se tornou o quê? Marrom. E a alteração do odor, o cheiro do ovo podre. Então você já percebe que ali aquela reação tá intensa. Sendo assim, o que é que a gente pode entender? Que uma transformação química, ela também pode ser chamada de reação química, ela tem um ou mais tipos de substâncias transformando-se em uma nova, ou em várias novas substâncias. Que a gente pode ver a questão aí do leite, né, que coagula, a questão do combustão que ao queimar e se une com a molécula
como é de oxigênio, vai se transformar em dióxido de carbono, então você vai ter aí essas variáveis. Quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Existe uma diferença muito grande entre reação química e reação física. Para vocês não confundir, eu vou explicar para vocês. Olha só. Uma reação química, como a gente viu anteriormente, ela está relacionada o quê? Com a mudança de substância ou de várias substâncias em uma nova. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem o quê? O sódio, que ele é um metal alcalino, ou seja, base, ele não é ácido. E como característica dessa família, ele vai reagir o quê? Violentamente com a água. Então você vê aqui, ó, em contato com a água tem esse boom, essa explosão. Já a reação física, olha só, a gente tem aqui a água se transformando de forma sólida, gasosa e na forma líquida. Porém, ela teve diferentes rearranjos, mas a sua composição continua a mesma. Você não teve alteração na substância. Então, reação física e reação química, elas são diferentes. Mas como é que a gente pode representar essas reações químicas através das equações? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, que eu acabei já de citar algumas vezes para vocês, a gente tem um combustível. O que seria esse combustível? O fogo da vela. Você vai colocar o copo e você vai prender o oxigênio dentro desse copo. Nesse caso, o oxigênio vai ficar o quê? Confinado. Então, a tendência é que ele acabe, porque o combustão vai fazer com que esse oxigênio se acabe. Se você retirar o copo, vai ter mais oxigênio o quê? Disponível. E aqui, nessa transformação, a gente pode ter o quê? O C de carbono e o O2, né, de oxigênio. Então, você vai ter o combustão, que é o carbono, em contato com o oxigênio para criar o quê? O gás carbônico. Esse CO2, ele acaba sendo o quê? Bem prejudicial, não é? A gente tem também aqui, para entender um pouco das reações químicas, 4 diferentes tipos de reação. A primeira delas, a gente chama de reação de adição. Eu trouxe como exemplo as frutas cristalizadas, que em sua composição é adicionado o quê? O cal. O cal, para quem não se lembra, ele é aplicado o quê? Em pinturas e também em argamassa. Então, você sabe que aquilo ali é altamente corrosivo. E na produção dessa fruta cristalizada, você vai utilizar desse cal, porém você não vai colocar muita água, você vai colocar um pouco, olha só, você vai utilizar a cal, mas você vai ter um cuidado em coar bastante e retirar para que não fique o excesso. A reação final, como vocês podem ver, ela fica CaOS mais o quê? Mais a água, H2O. Então você vai ter CaO, que é o cal, juntamente com a água. Mas lembrando que tem que coar, porque isso aí pode ficar altamente o quê? Perigoso para o nosso organismo. E agora, outro tipo de reação é de decomposição. Nesse caso aqui, você vai ter a questão do bolo com fermento. Uma reação que tiver só um reagente, ou dois, ela pode ser classificada como uma reação de decomposição. Veja bem, nesse caso o bolo, quando aquecido, o bicarbonato, né, que você sabe que é o que vai dar o quê? Fazer com que esse bolo cresça, o bicarbonato de sódio, ele decompõe e se libera em vários gases, que são responsáveis o quê? Pelo aumento. Então, ele tem essa transformação, ele vai liberar esse gás para aumentar o volume da massa. Aí você consegue ver aqui a equação, como ela ficou. Inicialmente a gente tem aqui o fermento químico com bicarbonato de sódio, e neste processo a gente vai ter o quê? Uma substância sendo dividida em outras substâncias menores. Como eu falei, né? Ele vai liberar o quê? Vários gases menores para auxiliar nesse tamanho. E a reação final seria essa, 2NaHCO, justamente com NaCOES. E o quê? O H2O. A reação que a gente tem é a reação de deslocamento. Como exemplo, temos o quê? A palha de aço com ferrugem. O povo usa Bombril ou outra marca, mas é aquilo que a gente usa para lavar prato. Então, ela possui metais diferentes em reatividades, que eles vão estar agindo de diferentes formas. E essa reatividade dos metais, ela tem o quê? Uma grande importância na indústria. Porque, de acordo com o metal que é utilizado, você vai ter uma maior durabilidade, ou seja, determinada coisa que é feita de metal, ela vai ter essa durabilidade porque tem essa reatividade. Você tem dentro da tabela periódica, você vai ter vários metais nobres, você vai ter metais alcalinos, então você consegue entender um pouco sobre qual metal seria a melhor opção. Em uma reação de deslocamento simples ou de troca,
Uma substância simples, ela vai reagir com uma substância o quê? Composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Como assim? No caso da palha de aço, ela é uma substância simples, ela vai ter o quê? Metais. Em contato com a água, é comum que ela fique o quê? Cria o ferrugem, que aí já é o quê? Uma nova reação. A reação que a gente tem também é a de dupla troca. Nessa reação de dupla troca, a gente vai ter duas substâncias compostas se formando, dando origem o quê? A duas substâncias compostas. A gente pode pegar aqui como um caso o sintoma da azia. A gente vai ter o quê? Você tem um excesso de ácido que você ingere, só que o seu corpo, nesse caso, o seu sistema digestório, ele não vai conseguir conter aquilo. Então, o seu suco gástrico, que também é muito ácido, ácido com ácido, vai ocasionar o quê? Essa azia. Então, aí você tem reação entre duas substâncias compostas. E como reação aqui, eu trago um exemplo da limpeza de mármore, que é o CaCO3, e o HCl, né, o ácido muriático. São ácidos extremamente o quê? Corrosivos. Tem dois exemplos aqui, eu quero que você preste atenção no seguinte. Repare que nessa equação, novas substâncias são formadas através do quê? Dessa troca de átomos. Você tem aqui esse primeiro exemplo e tem o segundo. E olha só, continua o quê? Com substâncias compostas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau!